Paz do Senhor a todos. Eu creio que o Espírito Santo, ele vai fazer divisão da alma e do espírito hoje. Nós somos tricotômicos. Somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. A nossa alma consiste nos nossos pensamentos, sentimentos e vontade. Isso Jesus falou no Evangelho de Lucas. Então nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24. Jesus falava sobre uma coisa muito importante e que muitos não gostam de ouvir, mas é muito saudável para nós. E diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então Jesus falou aqui: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar o quê? O que é que nós temos que negar? O que é que nós temos que deixar? Pensamentos, sentimentos que estão entranhados dentro de nós, pensamentos e sentimentos de mágoa, de rancor, de autopiedade, pensamentos e sentimentos que nós temos que deixar, vontades que nós temos que não se alinham com a palavra de Deus, emoções nossas que não se alinham com o que Deus quer para nossas vidas. Temos que deixar essas coisas, e a isso Jesus chamou negar. E ele falou: tome a sua cruz. A cruz não é, como muitos pensam, uma doença, passar por dificuldades. E muitos dizem: isso é minha cruz. Um filho com problema, aquele probleminha, aquele problema é a minha cruz. A sua cruz é você deixar os pensamentos, os sentimentos e as vontades que não se alinham com a vontade de Deus para a sua vida, em suma, que não se alinham com a palavra de Deus. Quantas vezes nos perguntam, por exemplo: você tem vontade de ir ao culto no único dia que você pode dormir até tarde, que é o domingo? Às vezes a pessoa trabalha de segunda a sábado, acorda cedo de segunda a sábado. Será que você tem vontade de acordar cedo também no domingo para ir para a escola dominical? Muitas vezes a sua resposta e a minha pode dizer: não tenho. Eu não tenho vontade. Mas a minha vontade tem que se alinhar com a vontade de Deus. Eu sei que devo ir para alimentar o meu espírito. Então eu vou, porque eu vou alinhar a minha vontade à vontade de Deus. A cada dia eu devo fazer isso. Devemos viver não apenas do que sentimos vontade de fazer, mas daquilo que precisamos fazer. Além disso, precisamos viver além daqueles sentimentos e vontades de fazer algo. A cada dia devemos negar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que nos abatem. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia. Temos que viver além das nossas vontades. E para isso, há uma passagem bíblica que é uma das mais complexas. É a mensagem sobre a parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15. Eu já ouvi muitas mensagens que focam mais no filho que vai para longe e que dissipou a sua herança. Mas eu ouvi poucas mensagens que dão importância àquele filho que não foi embora. Aquele que pede seus direitos e vai embora, ele é sempre o motivo e o centro de muitas mensagens. Por quê? Ele pediu ao pai no versículo 12: Pai, dá-me a minha herança. E muitas vezes nós também ficamos com Deus num relacionamento de me dá. E o nosso relacionamento com Deus muitas vezes se resume a isso. No versículo 12 diz assim, do capítulo 15 de Lucas:
O mais moço dos filhos disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu com ele a sua fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela cidade, desejando encher o estômago. Ele disse: dá-me uma dessas bolotas. Ele chegou ao ponto, ao nível de comer bolota de porco. Mas acontece que continua a história e diz assim: e caindo em si. O que é cair em si? Ele teve consciência do seu erro e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Agora ele chegou num ponto em que muitas vezes nós precisamos. E nós, para chegarmos a esse ponto, nós precisamos de um longo processo de aprendizagem. Ele disse: faze-me como um dos teus trabalhadores. No versículo 12, ele estava na fase do sentimento do me dá, eu tenho direito, eu tenho até música que diz isso. Eu tenho direito, é meu, me dá o que eu tenho direito. Esse é o versículo 12. Mas na vida cristã, nós precisamos crescer espiritualmente. Se ficamos apenas na fase do me dá e do exigir de Deus e dizer: eu sou filho do rei, eu tenho direito a tudo, meu Deus é dono do ouro e da prata. Sim, Ele é. Se nós ficarmos apenas na fase do me dá, nós não teremos um relacionamento profundo com Deus. É assim que você se relaciona com quem você ama? Toda vez que você chega perto dele: me dá alguma coisa, me dá. Ou como é que é? Ou é uma troca? Em nenhum relacionamento você colhe alguma coisa ficando apenas na fase do me dá. Em qualquer relacionamento, não conseguimos construir nada se ficamos apenas nessa fase de pidão. Porque o pidão, ele cobra. O pidão dá pouco e pede muito. E ainda cobra o pouco que dá. Se nós ficarmos apenas nessa fase, não vamos a lugar nenhum. Porque a Bíblia fala assim: dai e ser-lhe-á dado. Não é o contrário. O que nós fazemos muitas vezes é exatamente o contrário do que a Bíblia manda fazer. Mas no versículo 19, o filho pródigo entrou numa outra fase. Apanhou, comeu bolota, e aí ele entrou numa outra fase. E aqui eu compreendo que para que nós entremos nessa outra fase que o filho entrou, nós também temos que viver determinadas coisas, e até Deus deixa que nós possamos viver ao nosso livre-arbítrio para nós aprendermos. E ele diz assim: faze-me como um de seus trabalhadores. Ele voltou e disse ao pai: faze-me como um de seus trabalhadores. É nesse ponto que devemos chegar. Ele disse: Senhor, faz de mim um servo seu. E é nesse ponto que temos que chegar com Deus. Faz de mim uma pessoa melhor. Faz de mim um servo verdadeiro. Porque nós somos servos de Deus. É isso que devemos dizer a Deus. Às vezes nós oramos e pedimos algo a Deus e não ganhamos, como uma promoção, um emprego, uma cura. E aí Deus dá a outra pessoa aquilo que você pediu a Ele que desse a você. Outro ganhou aquela promoção que você tanto queria. Às vezes você orou por aquele concurso, por aquela promoção, por aquele esposo ou esposa, por aquele filho, pela independência financeira, por uma independência emocional de determinada situação. Muitas vezes a pessoa não ganhou ainda aquilo que deseja porque ela tem que passar por um processo. Pelo processo de aprendizagem com Deus. Tem que sair da multidão e se tornar verdadeiramente discípulo e servo de Jesus.
porque na multidão Jesus curava o físico. Mas aos discípulos, ele explicava tudo para haver cura emocional e crescimento espiritual. Às vezes, nós não aprendemos porque estamos preocupados com o que os outros têm, com o que o outro obteve. Então não entendemos que temos que aprender. E às vezes, nós ainda não passamos pelo período de aprendizagem porque estávamos apenas olhando para aquilo que o outro estava conseguindo, como o filho mais velho. Veja se não é isso. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E aí a Bíblia continua: mas o filho mais velho se indignou e não queria entrar. E a palavra de Deus diz que assim, e saindo o pai, instava para que ele entrasse para festejar a volta do filho mais novo. Afinal de contas, era o irmão dele que sumiu no mundo. Olha quanta mágoa desse moço. O irmão dele, carne da carne dele, sangue do sangue dele, sumiu no mundo. Ele não tinha notícia, de repente ele volta arrependido, e ao invés dele se alegrar com a volta do irmão, ele ficou com raiva. Vemos aqui que o filho mais velho ficou aborrecido e irado. Não quis ir para a festa porque o pai privilegiou ou favoreceu aquele filho ingrato que gastou tudo que tinha, toda a sua parte na herança. E o filho mais velho ficou muito aborrecido com isso. Hoje, há muitos filhos mais velhos dentro da igreja. Até gostam de ver quando outras pessoas recebem bênçãos e são felizes, são abençoados, conseguem alcançar os favores de Deus, mas acham muito difícil quando um pai favorece mais um filho do que ele, e ele fica enciumado, fica cheio de inveja. Mas nós não podemos permitir esse tipo de sentimento. Amém. A palavra de Deus ensina que os filhos devem se alegrar com as vitórias uns dos outros. Somos todos irmãos. Quantas pessoas perdem seu tempo e deixam de ter o que Deus quer que elas tenham, deixam de fazer o que tem que fazer, porque olham para o que os outros têm e ficam aborrecidos, irados e chateados, ou com sentimento de autocomiseração, porque não têm aquilo que acham que deveriam ter. Esse tipo de sentimento nós temos que negar e tirar de dentro de nós. Há pessoas que chegam na casa de alguém que tem muita coisa de, poxa, mas eu não tenho nada. Olha o carro do outro, poxa, mas eu não tenho um carro desse. E aí vão criando aquela amargura e não conseguem ser felizes. Não conseguem se desprender daquilo que acham que Deus fez injustamente. Deus deu para um, mas não deu para você. Aborrecimentos, coisas que nos levam à ira, é que tem que sair de dentro de nós. Há pessoas que ficam iradas, aborrecidas e ainda culpam a Deus, são cheios de justiça própria e estão sempre esperando que Deus e as outras pessoas deem algo para elas. Em Hebreus 11:24 está escrito que Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu e você também temos que recusar ter uma vida miserável, aborrecida, irada, cheia de inveja. Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha em vista a recompensa do Senhor. Ele sabia quem era e sabia que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, mas isso não é tudo. Que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, Jesus. O que Deus quer nos dar é muito maior do que aquilo que nós invejamos nos outros. Aquilo que perdemos o nosso tempo nos aborrecendo ao comparar com os outros. Quantas vezes na minha vida eu estava comentando, não sei que dia, tudo que eu queria de Deus era me formar e exercer advocacia. Eu nunca sonhei, nunca subiu a minha cabeça, nunca pensei que um presidente da República mandasse me chamar para redigir, seja lá o que for.
Senhor. Nunca pensei em ser esperada no Palácio do Planalto como uma pessoa muito importante. Nunca pensei nisso. Nunca pensei em ter uma carreira no exterior. Nunca pensei em ver ministros se curvando para me cumprimentarem na minha posse. Nunca pensei nisso. Mas o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que subiu à sua mente ou desceu ao seu coração. Muito maior. É nisso que nós temos que crer, ao invés de ficarmos olhando para o que os outros têm. Temos que recusar essa vida miserável. Temos que confiar em Deus, porque Ele é a nossa recompensa. Esse tipo de comparação não agrada a Deus, porque Ele tem a recompensa para nós. E a Bíblia diz que é mais do que pensamos e pedimos. Amém. Muito mais. Muito mais. O que Deus tem para nós é muito, mas muito mais do que pensamos. Há coisas que nos deixam aborrecidos, mas esses sentimentos nós temos que negar. Não podemos guardar e reter esses aborrecimentos dentro de nós. Nós deixamos muito bagulho acumulado dentro de nós. Verdade, Jesus. Muito. Há uma passagem na qual nós vemos que Jesus se importava muito com o perdão. Jesus se importava muito com os relacionamentos das pessoas. Quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? Ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando Jesus ressuscitou, ele também falou em João 20, 22 e 23. As últimas palavras do Jesus ressurreto foram: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: aqueles a quem perdoardes os pecados são perdoados. Aqueles a quem retiverdes, lhes são retidos. Será que eu tenho o poder de reter o perdão? O que é isso? Isso é muito profundo. Aquelas pessoas que eu perdoar os pecados, eu fico livre delas. Aquelas pessoas que eu não conseguir perdoar os pecados e as ofensas, segundo a palavra de Deus, aquilo fica retido em mim. E se ficar retido dentro de mim, um dia vai se manifestar na minha vida. E geralmente isso se manifesta numa briga. Quando a gente se desentende, não sai tudo que é sujeira? É verdade. Você é isso, em 1801, você me disse que isso não é assim que acontece? E como aconteceu com o irmão mais velho, foi isso que aconteceu com o irmão mais velho. Ele ficou amargurado e triste quando o irmão partiu, porque o pai deles deu a parte dele na herança. Aquilo ficou amargurando o coração dele. E um dia toda aquela mágoa veio à tona. Ele não perdoou o irmão por ter ido embora. E não perdoou o irmão por ter dilapidado uma parte do patrimônio. A mesma coisa acontece conosco. O irmão mais velho demonstrou que não era feliz. Se você recebe ofensa, maus tratos, e você guarda aquilo e não perdoa, aquilo vai se manifestar na sua vida algum dia. O diabo se encarrega de fazer com que aquilo se manifeste em sua vida mais tarde, e muitas vezes em forma de doenças. Há a história de um homem, filho de uma atriz muito famosa, e a mãe desse rapaz se matou quando ele tinha apenas 1 ano de vida. Quando ele completou 46 anos, ele também se matou. E a história dele é muito triste, porque ele vivia sentindo muito pesar, e a vida inteira ele pensou que a mãe preferiu se matar do que ficar com ele. Então o inimigo dizia no ouvido dele todos os dias que a mãe não gostava dele o suficiente. A mãe o abandonou com 1 ano. E ele foi retendo aquilo no coração. Ele tinha uma vida normal. Todo mundo achava que ele era uma pessoa normal. Mas dia após dia, aquilo foi aumentando, foi retendo aquilo no coração, até que um dia, tudo aquilo veio à tona. Ele teve um problema emocional, um problema profissional, e aquilo explodiu, um tiro na cabeça.
Quantas pessoas também retêm no coração e mais tarde, anos e anos após, aquelas palavras de maldição se manifestam na vida delas. Há pessoas que são inseguras e que têm um potencial enorme, mas retiveram coisas em seu coração. Se nós não perdoarmos, aquilo fica retido em nós. E o diabo vai trazer sempre à nossa mente. E isso vai criando o que a Bíblia chama de raiz de amargura. Uma coisa enraizada é terrível. Nós temos que deixar essas coisas, negar essas coisas. Temos que nos dedicar a sermos felizes. Temos que mudar a nossa maneira de pensar e temos que vencer a nós mesmos, não retendo nada de ruim dentro de nós. Não podemos reter dentro de nós, temos que aprender a vencer a nós mesmos. E Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ele nos deu poder para sermos aquilo que Deus quer que sejamos. O Espírito Santo é poder para vencer cada uma dessas raízes de amargura. Temos que tomar a decisão de não retermos sofrimentos dentro de nós. Não retemos mágoas, angústias. O ser humano não foi feito para ser rejeitado. Ele foi criado para ser amado por Deus e pelos homens. Isaías 61, versículo 3 diz: ao ordenar aos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo no lugar de tristeza, veste de louvor no lugar de espírito angustiado. Deus quer dar ornamento e beleza a cada um de nós. Deus quer que tenhamos uma vida colorida e não cheia de cinzas, de aborrecimentos e de mágoas com as coisas passadas. Muitas pessoas ficam agarradas aos maus tratos do passado. Não se perdoam e não perdoam os outros. Muitas pessoas não conseguem se desvencilhar das cinzas da sua vida. Enquanto você estiver nas cinzas, o que são as cinzas? São coisas que acabaram. Coisas que foram queimadas, que acabaram. E as pessoas ficam agarradas às cinzas. Não conseguem jogar as cinzas fora e deixar que o colorido de Deus entre nas suas vidas. Deus não pode te dar beleza e óleo de alegria enquanto você estiver agarrado às cinzas. Deus não pode te dar óleo de gozo aos problemas do passado, distante e recente. Nós temos que nos livrar deles. Apesar de sabermos que o que a pessoa fez é muito errado, é muito injusto, ou o que nós fizemos é muito errado, é muito injusto, não podemos ficar agarrados a isso, porque Deus nos perdoa e nós também temos que perdoar ao outro. Não há nada que Deus não te perdoe. A Bíblia diz que a única coisa que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e você nem sabe bem o que é isso. Não vale a pena ficar tornando a sentir as coisas. A dor física você sente quando a cura chega. E aí você se lembra dela, mas não sente dor novamente. A dor moral é diferente. A dor moral volta. E o sintoma de quem realmente perdoou é você lembrar ou falar sobre aquilo como se fosse no passado. Não sentir mais dor. Quando recebemos ofensa ou injustiça, o que Deus espera de mim e de você é que não guardemos aquilo. Deus esperava que Davi, que foi tão perseguido por Saul, tão maltratado, Deus esperava que Davi abençoasse a descendência de Saul através de Mefibosete. E foi isso que ele fez. Lá em Jó 42, veja o que acontece. Você quer porção dobrada? Se você quer, tem que praticar o que está escrito no versículo 10 de Jó 42. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou por seus amigos que o acusaram. O Senhor acrescentou a Jó em dobro tudo quanto ele possuía. Quando? Quando ele orou por seus amigos, entre aspas, que o acusaram. Deus esperava que Jó não guardasse ressentimento dos amigos. E assim aconteceu.
Jesus disse: orai pelos que vos perseguem, orai pelos que vos caluniam, por aqueles que nos prejudicam. Não adianta ficarmos dando desculpa e dizendo que aquilo que sofremos foi muito grave, foi muito injusto. Não devemos reter coisas, bagulhos no coração. É isso que Deus espera de nós. Que nós possamos vencer a nós mesmos, vencendo os aborrecimentos e as tristezas que outras pessoas nos fizeram, ou coisas que nós fizemos e que muitas vezes não nos perdoamos. Ore por quem te perseguiu, ore por quem te magoou. Quando você faz isso, é importante, porque a tua vida é poderosamente abençoada. Mas o pior não é reter mágoa e rancor de pessoas. A pior situação é daquele que tem mágoa de Deus. Por que Deus deixou que eu passasse por isso? Porque Deus permitiu que isso acontecesse. Ontem eu dei um testemunho. E no meu testemunho eu disse às pessoas que elas acreditassem naquela palavra que diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E as pessoas podem perguntar: mas Mara, no que é que contribui? Você caiu no chão, teve uma convulsão, teve um tumor de 7 centímetros no cérebro, no que é que isso contribui? Segunda-feira eu vou fazer um culto para todas as pessoas que trabalham e os enfermos do hospital no qual eu caí. Deus tinha um plano. Deus abriu uma porta ali através de mim. Foi ali que eu fui socorrida. E no dia em que eu caí e fui socorrida, eu falei: Senhor, eu não quero voltar aqui tão cedo. Mas esse não era o plano de Deus. Eu voltei, mas não como doente. Eu voltei com a palavra dele nos meus lábios. Amém. Sem mágoa de Deus, sem mágoa de ninguém. Porque eu sei que tudo que acontece comigo contribui para o meu bem. Amém. Ore por quem te perseguiu. Ore por quem te magoou. Quando você faz isso, é importante, porque a tua vida é poderosamente abençoada. Eu sempre gasto muito mais tempo orando pelas pessoas com as quais eu tenho dificuldade de relacionamento do que com as outras. Muito mais tempo. Às vezes eu fico ali, oro, choro. Tem misericórdia de mim, Senhor. Mas não é misericórdia porque o outro está me maltratando, não. É porque eu não estou conseguindo vencer o que Deus espera que eu vença. Mas o irmão mais velho disse: eu não vou para a festa. A festa significa a presença de Deus na sua vida e na minha. Ele estava dizendo: isso é demais. Eu estou me sentindo ofendido. O irmão mais velho reteve no coração a mágoa e não entrou na presença de Deus. O que Deus quer nos dar é beleza. E aquele pai é uma figura de Deus naquela parábola. Aquele que recebe a cada um de nós, que andou por onde quis e depois arrependido se voltou para Deus. O que Deus quer nos dar é vida abundante, que Jesus disse que tinha para nós. Não queria lembrar-se mais do que não queira lembrar-se mais do que aconteceu no passado. O nosso desejo tem que ser de ir para a festa. Enquanto eu e você estivermos retendo essas coisas, nós perdemos a festa. Que festa? Da presença e da intimidade com Deus. Ele podia, o irmão mais velho, ter desfrutado da intimidade da família reunida, o pai e os 2 irmãos, mas ele não quis, ele fez uma opção. E muitas vezes nós fazemos essa opção quando não nos perdoamos e quando não perdoamos os outros. O que é que nos tem mantido fora da festa de Deus? O que é que nos tem mantido fora da festa que Deus tem para mim e para você? Jesus pagou um preço muito alto para que eu e você sejamos alegres, para que eu e você conheçamos a vida abundante que Ele reservou para nós. Ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida. E não é qualquer vidinha, não. Não é uma vidinha empurrada com a barriga, não. Ele morreu para
61:9 diz assim: e a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos, e todos quantos os virem serão conhecidos como semente bendita do Senhor. Amém. Eu e você somos semente bendita do Senhor. Fomos criados para que as pessoas olhem para nós e digam: olha, lá vai a semente bendita do Senhor. Que nós estejamos dispostos a isso. Não passemos essa amargura para os nossos filhos, para os pequenos das nossas famílias. E que nós assentemos no coração não reter nada disso. Não fique relembrando as coisas ruins para aqueles que vêm depois de você. Não fique relembrando e falando para os que vêm depois de você das mágoas do passado. Não passe isso para as gerações futuras. A gente tem uma espécie de pacto lá em casa. Se nós tivermos algum tipo de problema de relacionamento com um tio, uma tia, um primo ou uma prima, os meninos não sabem nada. Quando eles encontram qualquer pessoa da família, eles se jogam nos braços da pessoa, como se nada tivesse acontecido. E nada aconteceu com eles. Porque nós pactuamos não passar para eles nada disso. Eles são livres para amar. Eles são livres para se jogar nos braços de qualquer pessoa, sem qualquer ressentimento. E as pessoas geralmente comentam, os tios, as tias, os primos, que gracinha. Eles já são adultos hoje. Eles se jogam nos braços da gente, beijam, abraçam, com a liberdade de quem não tem mágoa nenhuma. De quem não tem ressentimento algum. É isso que Deus quer para nós. Amém. Se você ama seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, seu primo, sua prima, não passe nada disso para eles. Dê a eles esperança. Diga a eles que a vida vai dar certo. Diga a eles que Deus está no controle. Diga a eles que deixe isso para o lado. Diga a eles que isso não importa mais. O que importa é a vida que Deus tem lá para frente para você. Olhe para frente, como Deus mandava o povo de Israel olhar. O povo de Israel nunca mais voltou para o Egito. E é isso que Deus espera de nós. Que a gente nunca mais vá catar as coisas do passado para trazer para o presente. Ajude os pequenos, os adolescentes e os mais jovens da sua família a não reter. Mas você só pode fazer isso se você também não retiver. Se você retiver alguma coisa, você vai passar isso para eles. E quando você menos espera, mas ajude-os a serem livres para amar a Deus e amar o próximo. Não diga com mágoa que seu pai fez isso, sua avó fazia aquilo. Ensine-os a amá-los e respeitá-los. Vamos para a festa, irmãos. Não vamos ficar retendo nada de mal dentro de nós. Já passou. Amém. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Purifica-me, Senhor. Eu quero essa vida abundante que o Senhor tem para mim. Ajuda-me a vencer a mim mesmo, Senhor, e a tirar todos os bagulhos de dentro de mim. Ajuda-me a tirar todas as tranqueiras de dentro de mim, Senhor. Que eu seja livre como as crianças e os mais jovens. Livres para amar, Senhor. Livres para perdoar, livres para seguir em frente, Senhor. Por isso o Senhor disse que dos pequeninos era o reino dos céus, porque eles são livres, Senhor. Livres de mágoa, livres de rancor. Eles não guardam, Senhor. Eles simplesmente estão abertos para a vida, abertos para o futuro, Senhor. E é assim que o Senhor quer que sejamos, como os pequeninos, livres para amar a Deus e ao próximo. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus.